Vamos, a gente vai terminar mais cedo. Eu ia até perguntar se podia ser 5 minutos para a aula pessoal lá do pessoal do PIBIT, que é assim. Só para o PIBIT, Agnaldo? É. Quando você está no PIBIT? Não, eu vou hoje falar com os alunos sobre a lei da justiça criminal, a aplicação. Tá. Eu acho que vai terminar mais cedo, falta pouco. Olha só. Então agora vamos demonstrar esse teorema e só chamar a atenção na demonstração de por que a gente precisa dessa coisa de continuidade uniforme. Tá? Eu acho que isso fica bem evidente na demonstração. Beleza? Nessa demonstração, a gente quer mostrar, como eu estou dizendo, que se a função é contínua, então ela é integrável. Beleza? Aí, só que como a gente tem um domínio compacto, a gente ganha que a função por ser contínua, é automaticamente uniformemente contínua. Beleza? E a gente quer mostrar, a nossa tese é que a função é integrável. Para demonstrar essa tese, nós vamos usar aquele lema que eu falei, que a função é integrável se e somente se para todo epsilon existe uma partição. Então a gente vai tomar um epsilon maior do que zero e eu vou querer mostrar que existe uma partição P, que é a soma superior menos a soma inferior fica menor do que epsilon, beleza, pessoal? Esse é aquele lema. Se eu mostrar isso aqui, eu mostro que a função é integrável, tá de boa? Certo? Então eu quero mostrar isso aí. Tá legal? Aí, quer dizer, esse é o meu objetivo. Aí o que acontece? Então eu tomo um epsilon maior do que zero e eu quero obter essa partição que satisfaz aquela desigualdade que eu acabei de apagar aqui, tá de boa? O que eu tenho como hipótese? A continuidade uniforme. Então eu sei que tomando um epsilon qualquer, eu sei que vai existir um delta tal que x menos y menor do que delta implica f de x menos f de y menor do que epsilon. Depois eu vou ter que ajustar esse epsilon, tá? Para dar aquela conta bonitinha. Beleza? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma partição P de tal maneira que o comprimento de todo, porque eu posso pegar uma partição tão refinada quanto eu queira, tá? Então eu vou escolher uma partição de tal maneira que todos os intervalos dessa partição tenham um comprimento menor do que esse delta aqui, beleza? Então eu vou escolher tal que xk menos 1 seja menor do que delta para todo k. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, tá de boa isso? Certo? Então, qual vai ser a vantagem de eu escolher essa partição? Quer dizer, por que essa partição me serve? E por isso que eu preciso da continuidade uniforme. Porque eu preciso do mesmo delta que valha em todo o intervalo, certo? Porque eu vou escolher esse delta para limitar o tamanho da partição. Beleza? Tranquilo? E aí o que eu ganho com isso? Porque quando eu for calcular a soma superior e a soma inferior, certo? Quando eu pegar um x dentro desse intervalo de xk menos 1 até xk, beleza? O que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu pegar um x aqui dentro, tranquilo? Tá? Aliás, desculpa. Se eu pegar um x e um y aqui dentro, certo? Beleza? Não preciso de x e y.
basta um x mesmo. Eu quero dizer o seguinte: a diferença entre quaisquer dois elementos não tinha muito. Vou nem escrever isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a diferença entre quaisquer dois elementos dentro desse intervalo é menor do que delta, concorda? Certo? Porque esse intervalo aqui tem raio menor do que delta. Beleza? Então, como a diferença entre quaisquer dois elementos desse intervalo é menor do que epsilon, é menor do que delta, a diferença entre as imagens é menor do que epsilon. Beleza? Então, se eu pegar quaisquer dois elementos dentro desse intervalo, beleza? Dentro de qualquer intervalo que pertencente à partição, se eu pegar dois elementos dentro de um mesmo intervalo, a diferença entre as imagens desse intervalo é menor ou igual a epsilon, não é menor do que epsilon. Beleza? Isso significa quer dizer que a variação da função dentro de cada intervalo desse da partição é menor do que epsilon, beleza? Isso significa que a diferença entre o supremo e o ínfimo dentro da partição, dentro de cada intervalo da partição, também é menor do que epsilon, concorda? Faz sentido essa ideia? Beleza? Tranquilo? Tá? Se eu pegar qualquer elemento desse intervalo, é por isso que tem que ser quaisquer dois, porque eu quero comparar a diferença deles. Né? Então, a variação da função é sempre menor do que epsilon. A variação da função é menor ou igual que o supremo menos o ínfimo. Então, a diferença entre o supremo e o ínfimo da função dentro desse intervalo também vai ser menor ou igual que epsilon. Fez sentido isso? Sim, amigo. Beleza? Certo? Então, quando eu for calcular, posso apagar isso aqui, que depois já apareceu escrito ali? Quando eu for calcular, que é o que eu vou querer calcular, a soma superior de f com relação a essa partição que eu acabei de escolher, menos a soma inferior de epsilon com relação a p, o que isso vai ficar? Isso vai ficar assim, ó. Beleza? Tranquilo? Isso aqui eu fiz a diferença entre a soma superior e a soma inferior, escrevi num somatório só e botei esse ΔX aqui em evidência, dentro desse somatório, tá de boa? Beleza? Agora, como eu acabei de falar, isso aqui vai ficar menor ou igual a epsilon, certo? Uniformemente, para todo o intervalo da partição. Beleza? Então eu posso dizer que, como eu falei, por isso que eu preciso do delta uniforme, porque eu preciso que isso varie em todos os intervalos, varie ao longo em todos os intervalinhos da partição, que varie ao longo do intervalo todo. Tá? Então eu vou ter que essa variação aqui é menor ou igual a epsilon. Então eu posso colocar esse epsilon em evidência. Tá beleza? Certo? Então isso aqui vai ficar menor ou igual a epsilon, que multiplica o somatório certo? Tranquilo? Tá? Porque, como eu disse, essa diferença entre o supremo e o ínfimo fica menor ou igual a epsilon em todos os intervalinhos, justamente porque pela função ser uniformemente contínua eu consigo controlar uniformemente a variação da função. Então eu consigo intervalinhos suficientemente pequenos, tais que a variação da função, que é o supremo menos o ínfimo, fica menor do que o epsilon que eu quero. É isso que eu estou fazendo.
Beleza? Então eu escrevo isso assim. Agora, esse somatório aqui dá quanto? Esse somatório aqui é fácil de calcular. Quanto dá esse somatório? Se a gente abrir esse somatório aí, o que vai acontecer? Hã? Então, xk menos xk menos 1 mais o outro. Então, no final, vai sobrar o que só desse somatório? Então, quanto dá esse somatório? Ó, x1 menos x0. Certo? Mas dá quem é o intervalo, x0? né? Hã? Dá um intervalo todo. Dá o intervalo todo. Porque quem é o xn? É o b. E vai sobrar o x0 também. Isso. Porque os outros todos vão cancelar. Vai ficar x1 menos x0 mais x2 menos x1 mais x3 menos x2. Aí vai sobrar o último e o primeiro. Então isso aqui dá epsilon sobre b menos a. Beleza? Tranquilo? Aí acabou a demonstração. Tá? Eu só vou ajustar, porque eu peguei uma partição tal que isso aqui fica menor do que epsilon. Aí eu só vou ajustar esse epsilon para aparecer um epsilon certinho aqui no final. Então, em vez de pegar uma partição, em vez de pegar esse epsilon aqui, eu vou pegar epsilon sobre 2b menos a. Por que sobre b menos a? Para cancelar isso aqui, certo? E por que sobre 2? Porque quando eu faço a passagem eu tenho uma hora menor ou igual. Se eu botar sobre 2, vai ficar menor do que epsilon no final, certo? Então vou botar ali porque vai aparecer certinho, ó. Então, dado um epsilon, eu consigo então existe um x tal que x menos y menor do que delta, implica isso aqui menor do que esse epsilon maceteado aqui que eu peguei, beleza? Certo? Então esse delta ele é escolhido com base na definição de continuidade uniforme para atender esse valor de epsilon aqui, beleza? Aí eu escolho uma partição tal que todos os intervalos da partição têm um raio menor do que delta. Isso tem que valer para todo o intervalo da partição. Então, quando eu pegar elementos dentro de cada intervalo desse, eu vou ter que o supremo da função menos o ínfimo da função vai ficar menor ou igual que esse epsilon aqui. Tá? Essa passagem todo mundo deu para entender? Certo? Porque eles todos estão menor do que... se eu pegar dois elementos dentro do intervalo, a distância entre eles é menor do que delta. Beleza? O que essa desigualdade diz? Que sempre que eu tiver dois elementos no domínio tais que a distância seja menor do que delta, então a distância entre as suas imagens será menor do que esse epsilon aqui. Certo? Beleza? Então, na pior das hipóteses, a variação da função na verdade, o dobro desse epsilon aí. Beleza? Certo? E eu peguei esse sobre 2 aqui, quer dizer, o dobro não, é sobre 2 mesmo. Eu peguei esse sobre 2 aqui para ter uma desigualdade restrita, porque quando eu passo o supremo e o ínfimo, eu posso ter menor ou igual. Fez sentido isso? Certo? Quer dizer, eu tenho um conjunto de números cujas diferenças entre esses números é menor do que epsilon. Se eu pegar o maior deles menos o menor deles, também vai ficar menor do que esse epsilon. Só que como é supremo y, pode ser menor ou igual. Então eu botei isso aqui menor que epsilon sobre b menos a. Por que eu botei esse b menos a? Para cancelar com o outro que vai aparecer no final. Beleza?
Então, essa conta que eu acabei de escrever aí eu botei isso aí. Então, eu tenho o que eu demonstrei que existe uma partição tal que essa diferença aqui fica menor que essa. Beleza? Certo? Aí acabou a demonstração. Alguma dúvida? Tá de boa? É isso mesmo? Tá? Tá, então já vai acabar a aula. Bom, aí eu disse essas propriedades todas burocráticas aí, né, que são essas aqui, propriedades algébricas, né, de módulo, aquela última que eu escrevi ali. Então, esse teorema que eu já falei, que é uma consequência imediata do teorema anterior, se ela tem um conjunto finito de descontinuidades, ela continua sendo integrável. Bom, e aí, tá bom, a gente vai ter esse último teorema aqui, né, que, como eu falei, a pergunta que se coloca para terminar esse tópico é a seguinte: eu posso ter uma função com algumas descontinuidades que ainda seja integrável. Então a pergunta é: até que ponto uma função pode ser descontínua e continuar sendo integrável? Todo mundo entendeu a pergunta? Beleza? E a resposta para essa pergunta é esse último teorema que aparece escrito aí, que é chamado Teorema de Lebesgue. Uma função é integrável se e somente se o conjunto das suas descontinuidades é de medida nula. Tá? Então, o que eu quero explicar para vocês é o que é ser de medida nula, que é o que está escrito ali em cima. Tá? Então, falar um pouco sobre o que é medida. Tá? E aí, responde para a Tereza, será que é a mesma coisa? Eu desconfio que não. Assim. Quando a gente fala de medida em física. Né? Beleza, pessoal? Esse teorema aqui a gente não vai demonstrar, tá? Porque a demonstração dele não é difícil, não, mas ela é super longa e muito técnica. Certo? Mas eu quero falar um pouco de teoria da medida e apontar para a integral de Lebesgue um pouco mais do que eu falei no começo da aula. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, o que é medida? Tá? A ideia é a seguinte. Posso apagar isso aqui, né? Só algumas ideias mesmo. Então, a ideia é o seguinte: eu vou chamar medida dessa letra grega em mi, beleza? Então, eu tenho um subconjunto, por exemplo, da reta, e eu quero falar o que eu quero dizer como medida desse conjunto. Tranquilo? Então, medida é uma coisa que a gente vai definir para um conjunto da reta. E qual é a ideia? A gente sabe calcular trivialmente medidas de intervalos. Trivialmente mesmo. Tá? Se esse conjunto A aqui é um intervalo AB, que eu botei aqui, um intervalo fechado, mas tanto faz, poderia ser aberto. Então, trivialmente, quanto é medida de A? É B menos A. Tá legal? Beleza? Beleza. Medida, então, é o comprimento. No caso, medida é o comprimento mesmo. Uhum. Tranquilo? Aquele negócio de Segmento de reta. segmento de reta. Tá. Exatamente. Isso. Tá. Aí, a questão... Aí está a definição de medida nula. Beleza? Até aqui? Aham. Aí a questão, até aqui trivial, tá?
Tá. Por isso que esse negócio de medida legal que começa com uma coisa trivial e leva para uma coisa muito louca, tá? Que a gente não vai conseguir falar todos os passos, mas vamos falar as ideias. Aí qual é a questão? A questão é, a gente sabe calcular medidas de segmentos de reta, de intervalos, e a gente quer generalizar essa ideia de medida para conjuntos, para subconjuntos da reta que não sejam intervalos. Então a pergunta é como a gente pode generalizar isso? Beleza? Tranquilo? Então vou pensar agora em A, um subconjunto da reta qualquer. Tá legal? Beleza? E eu sei calcular comprimento de intervalo e quero generalizar isso para conjuntos quaisquer, que não sejam intervalos. Então, eu sei dizer, por exemplo, que o comprimento do intervalo 2, 4 é 2. Mas como é que eu posso generalizar essa ideia para dizer quanto é o comprimento, por exemplo, dos racionais ou dos irracionais? É isso que eu quero fazer. Para conjuntos que não sejam intervalo, nem união de intervalo, porque se for união de intervalo também eu sei. Beleza? Para conjuntos quaisquer. Tranquilo? Então, qual é a ideia? Eu vou pegar esse conjunto A e eu vou recobrir com uma união enumerável de intervalos. Está de boa? Certo? Tranquilo? Então eu vou pegar um conjunto A que, como eu falei, ele pode ser um conjunto qualquer, pode ser o conjunto mais louco possível, tranquilo, dentro da reta, tranquilo? E eu vou recobrir com uma união enumerável de intervalos. Enumerável é porque, para eu poder somar os comprimentos desses intervalos. Aí somar, como ele é uma quantidade enumerável, vai ser a soma de uma série. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou calcular o somatório, como eu disse, vai ser a soma de uma série das medidas desses intervalos. Deixa eu escrever aqui embaixo. Beleza? Tranquilo? Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, só que assim, existem infinitas maneiras de recobrir esse conjunto com uma família de intervalos, beleza? Tranquilo? Eu vou pegar todas as maneiras possíveis, então é como se eu tivesse o conjunto lá e eu estou recobrindo com intervalos. Por que eu estou recobrindo com intervalos? Porque a medida do intervalo eu sei calcular trivialmente. Beleza? Tranquilo? Sim. Só que eu vou pegar todas as maneiras possíveis de recobrir esse conjunto A com intervalos e isso aqui vai dando valores diferentes, concorda? Beleza? Tá? Existem infinitas maneiras de recobrir. Eu posso recobrir de uma maneira super exagerada ou de uma maneira super justa. Cada vez mais justa. Tranquilo? Tá? Então eu vou pegar todas as maneiras possíveis e vou pegar o quê? O ínfimo disso aqui. Fez sentido? Isso aqui, a princípio, eu vou chamar da medida de A. Fez sentido essa construção? Tá. Fez sentido isso? Como medida de A? Só que eu quero perguntar se fez sentido porque isso é um problema. Mas é um problema super difícil de ver. Mas, por enquanto, fez sentido definir isso como medida de A? Sim, Pereira. Para mim a dificuldade são esses IN aí, porque se você tem pontos soltos, como é que você define cada um deles? Se você tem um segmento, aí está na união dos segmentos, eu consigo entender, mas, por exemplo, se são os irracionais, como que é a largura de cada ponto? Eu não vou olhar para a largura desses pontos, eu vou olhar para a largura dos segmentos que cobrem os racionais, entendeu? Mas aí como é que... Porque não tem um segmento que cobre os racionais. Não, então, existem infinitas maneiras diferentes de cobrir os irracionais ou os racionais, tanto faz, com segmentos.
Entendeu? Médio. Eu não consigo pensar nessas maneiras, porque você tem que tirar várias coisas e fica uma coisa toda esburacada, né? Fica, mas essa coisa toda esburacada eu consigo calcular. Você consegue recobrir, assim. Eu consigo calcular o somatório como a soma de uma série. Tá. Entendeu? Certo? O ponto é que o que está dentro desse somatório é algo que eu sei calcular. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, os irracionais, na verdade eu não estou falando dos irracionais, porque aí vai ficar na reta inteira, tá? Vamos pensar nos irracionais, por exemplo, ou nos racionais, tanto faz, dentro do intervalo 0, 1. Isso. Beleza? Só para ficar uma coisa limitada. Tranquilo? Então, existem os irracionais, esse conjunto aqui, não é um intervalo, mas existem infinitas maneiras de colocar isso aqui dentro de um intervalo, dentro de uma união de intervalos. Tranquilo? Uma maneira é o próprio intervalo 0, 1. Certo? Uma maneira disso aqui é dizer, os racionais estão contidos dentro do intervalo 0, 1. O intervalo que você está usando para recobrir não tem problema se tiver coisas ali que estão fora do... Não tem problema. Poderia ser, isso aqui está dentro, por exemplo, do intervalo menos 3, 10. Entendeu? Beleza? Então, eu vou considerar que o comprimento desse intervalo aqui que é 13, é uma aproximação para a medida desse conjunto aqui, que eu vou chamar de A. Faz de conta que o meu A é esse conjunto aqui, beleza? Tranquilo? Só que essa é uma aproximação super grosseira, porque, como o Danilo falou, deixa um monte de coisa de fora. O ínfimo é justamente você deixar o mais justo Isso, possível. o mais justo possível. Sim. Então, essa aproximação aqui deixa um monte de coisa de fora. Beleza? Uma aproximação melhor é essa aqui. Então, eu vou dizer que 1, que é a medida desse intervalo aqui, é uma aproximação melhor para a medida de quê? Tranquilo? Mas como eu estou considerando uma quantidade infinita de intervalos, eu posso ter aproximações melhores ainda. Tá legal? Certo? Porque eu posso pegar cada número racional dentro desse intervalo e colocar um intervalinho pequenininho centrado nele. Tá legal? Certo? E eu posso fazer, porque isso eu estou usando o fato que os racionais são enumeráveis. Então, os racionais dentro do intervalo 0, 1, esse conjunto aqui, pode apagar aqui. Na verdade, pode desviar, porque agora não tem mais nada. Tira uma foto disso aí então, calma aí. Tá. Pode desligar a câmera daqui, tá? Porque agora acabou. Tá, deixa eu botar ali. Vou até desligar isso aqui. Calma aí. Porque isso que eu estou falando não tem nada nos PowerPoints. Mas beleza? Certo? Então olha só. Posso apagar isso aqui? Tirou foto? Tira. Ah. Então eu vou pegar como exemplo os racionais dentro do intervalo 0, 1. Tranquilo? Então, como eu falei, como eles estão dentro do intervalo 0, 1, eu quero descobrir quanto é a medida desse conjunto que eu estou chamando de A. Como eles estão dentro do intervalo 0, 1, esse 1 é uma aproximação para essa medida. Assim como 2, π, todos são aproximações, mas o 1 é uma aproximação que parece ser muito justa. Concorda? Beleza?
Mas eu quero convencer vocês que eu posso ter aproximações com ele nesse intervalo mais justas ainda do que 1, certo? Por quê? Porque esse conjunto aqui dos irracionais, ele é enumerável. Tá? Ele pode ser escrito assim. Tranquilo? x1, x2, x3, ou seja, ele pode ser colocado em correspondência bionívoca com os naturais, que é uma coisa que a gente já viu em análise 1. Tranquilo? Beleza? Então, eu posso pegar... Então, esse conjunto aqui eu posso escrever como uma união de xn, um n pertencente a n. Tranquilo? Então, olhando para aquilo ali, eu posso conseguir um intervalo. Eu vou construir uma família infinita de intervalos que cobre aquele conjunto ali. Beleza? Tranquilo? Então, essa família infinita, eu vou escolher um epsilon maior do que 0 também. Tá? E para essa família infinita, eu vou escolher o seguinte. Eu vou escolher um intervalo que seja xn menos epsilon sobre 2 elevado a n e xn epsilon sobre 2 elevado a n. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando em cada ponto pertencente a esse conjunto que eu estou chamando de A, eu estou centrando nesse ponto um intervalo que eu estou chamando de IN, I1, I2, I3, e ao fazer isso eu vou atingir todos os pontos desse conjunto, e o raio desse intervalo vai ficar, o que? Epsilon, na verdade, beleza, depois eu arrumo. O raio desse intervalo quanto é? Epsilon sobre 2 elevado a n mais 1, todo mundo concorda? O raio desse intervalo aqui. Beleza? Que vai ficar 2 vezes isso aqui. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, tá certo essa conta? Tá, né? Não, 2 elevado a n menos 1. Certo? Mas tanto faz. Então, para ajustar, eu vou botar n mais 1 aqui, só para dar a conta certa no final. Tranquilo? Então, que intervalos são esses? Olha só. I1 vai ser x1 menos epsilon sobre 4, x2 mais epsilon sobre 4. Beleza? Certo? A gente pode até por enquanto tirar esse epsilon. Botar aqui 1 mesmo. x2, o intervalo I2 vai ser x2 menos 1 oitavo, x2 mais 1 oitavo, tá certo? Então o I1 ficaria x1 menos 1 quarto e x1 mais 1 quarto, né? x1 tá. mais 1 quarto, isso. Beleza? Beleza. Tá tranquilo isso? E assim por diante. Quanto é o comprimento desse x1? 1 meio. Tá certo? Quanto é o comprimento do x2? 1 quarto. Tá certo essa conta? Beleza? Então, tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá certo essa conta mesmo que eu estou fazendo. Uma pergunta mesmo. Não, porque vai ficar... Tá. Certo? Então, beleza? Então, quanto é o somatório das medidas desses intervalos? Com n variando de 1 até infinito. Vai ficar 1 meio mais 1 quarto, vai dar o quê? 1. Beleza? Tá tranquilo? Certo? Beleza até aqui? Então, o que aconteceu? Eu consegui uma família infinita de intervalos que recobre esse conjunto A
e cujo somatório das medidas é 1. Tá de boa? Certo? Só que com essa aproximação eu não ganhei nada em relação a essa aproximação anterior. Tá? Beleza? Só que, em vez de 1, eu posso pegar agora o que eu tinha feito antes, colocar um epsilon maior do que 0. Certo? Então, é só escolher um epsilon qualquer, sei lá, epsilon igual a 1/100. Então, eu posso botar esse epsilon aqui no numerador. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí eu vou ter que o somatório dessas medidas é o quê? Epsilon. Tranquilo? Então, com isso, eu ganhei uma aproximação para esse conjunto A que é melhor do que essa aqui, tá de boa? Beleza? Sim, fez sentido? Fez. Agora, entendeu o que eu estou fazendo? Que eu estou calculando coisas cada vez mais justinhas. Sim. Certo? E isso aqui para todo epsilon. Então, qual é a conclusão disso aqui? Eu posso pegar esse conjunto A e eu posso recobrir esse conjunto A por uma família numerável de intervalos cuja soma dos comprimentos é tão pequena quanto eu queira. Porque eu posso escolher um epsilon qualquer, essa soma aqui vai dar epsilon. Tá de boa? Certo? Então, com isso eu posso concluir que a medida desse conjunto A é 0. Valeu. Fez sentido? Sim. Tá? Então, recapitulando, eu sei trivialmente calcular a medida de segmentos. Então, eu estou querendo usar isso que eu sei de medida de segmentos para definir de alguma forma medida de conjuntos que não sejam segmentos, que não sejam intervalos. Então, eu uso a ideia de recobrir esse conjunto que eu tenho como intervalos e ver qual é, como o Danilo falou, qual é o recobrimento mais justo possível. Por isso que eu pego um ínfimo. A pelinha de amendoim, assim, em cada elemento desse conjunto, né? Exatamente. Só que eu só consegui fazer isso porque os racionais são enumeráveis. Os irracionais não são enumeráveis, então eu não consigo fazer isso. Entendeu? Entendi. E como é que fica a medida deles? 1. Então, os racionais têm medida 0 e os irracionais têm medida 1. Mas aí, demonstrar isso é um pouco mais difícil. Mas só para ter as ideias. Não, beleza. Fez sentido? Se não, total, valeu. Beleza? Valeu. Fez total sentido? Sim, sim. Tá, então posso apagar isso aí? Vai tirar foto? Tirar foto aqui de novo, peraí. Isso não tem nenhum PowerPoint desse daí, tá? Ainda vem a parte mais surpreendente, a parte mais legal. Eu vou falar já. Posso apagar tudo? Tá, então, baseado nesse exemplo, né, porque o que a gente fez foi um exemplo, tranquilo? Eu estou querendo argumentar que faz sentido eu fazer o seguinte. Eu pego A e eu coloco A dentro de uma união de intervalos. Beleza? Então eu vou pegar A, é o exemplo que eu falei, e eu vou considerar todas as formas possíveis de recobrir A por uma união de intervalos. Aí eu considero o somatório dos comprimentos desses intervalos. Beleza? Aí eu pego o ínfimo disso e eu chamo isso da medida de A. Tá legal? Certo? Então, essa é a maneira, assim, digamos, mais imediata de generalizar a ideia de medida que eu conheço trivialmente para segmentos, generalizar isso para coisas que não são segmentos. Beleza? A ideia é essa. Tá tranquilo? Tá. Então agora falta só falar duas coisas.
como é que isso chega na integral de Lebesgue e falar que isso aqui tem uma pegadinha, certo? Que é muito difícil de ver. Mas vamos lá, vou falar primeiro da integral de Lebesgue, certo? Pode apagar isso aqui? Vai tirar foto? Não, tira não. Tá. Isso aí já estava escrito antes. Né? Tá. Mas agora isso aqui ficou, está fazendo sentido sim, isso agora? sim. Porque antes não estava. Tá, Tereza? Tá, então vamos lá. Agora vamos falar da integral de Lebesgue. Então o que o Lebesgue faz é o seguinte. Então a ideia é integrar tem a ver com medir, certo? Então a ideia do Lebesgue é livrar o conceito, digamos assim, filtrar, vamos dizer, o conceito de integral de uma interferência topológica. Então o que ele vai dizer é o seguinte: não importa como o conjunto é distribuído, o que importa é a medida dos conjuntos. É isso que eu tenho que levar em consideração para calcular a integral. Beleza? Tranquilo? Então, ele vai definir integral primeiro para um tipo de função que é chamada de função simples. Tá? O que é função simples? Vou botar aqui a mesma coisa, f de AB em R, eu vou chamar de uma função simples. O que é uma função simples? É que a imagem de f é finita. Beleza? Isso que eu chamo de uma função simples. Tranquilo? Então vou dar um exemplo aqui de uma função simples. Fazer um desenho aqui. Vou botar 0 a 3. Sei lá. Isso aí é uma função simples, beleza? Tá? Então a imagem dele, dessa função, tem 3 elementos. Faz de conta que aqui é meio, aqui é 1 e aqui é 3 meios. Tranquilo? Certo? Então, para Lebesgue, como é a integral dessa função simples? Ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar cada elemento pertencente à imagem. Então, no caso, a imagem, quem é a imagem dessa função? Eu botei números fracionários só para não ficar muito bobo, tá? Eu poderia pôr um exemplo aleatório. Então, a imagem dessa função é o quê? 1 meio, 1 e 3 meios. Na verdade, vou até fazer um desenho diferente. Faz de conta que aqui é 1, aqui é 2, vai ficar desproporcional, mas não tem problema. Aqui é 3 e aqui é 7, tá? Faz de conta que é isso aí, beleza? Ele fica fora de escala, mas não faz mal. Tá de boa isso? Então, o que o Lebesgue vai fazer? Ele vai olhar para a imagem, para cada, se a função tem uma imagem que é um conjunto finito, ele vai olhar para cada elemento da imagem. Certo? Beleza? Então ele vai olhar para um meio e ele vai multiplicar esse meio pela medida de f menos 1 de 1 meio. Certo? Beleza? Tá tranquilo? Então ele está olhando para a imagem, o que ele está fazendo? Calma que eu não acabei aqui não, tá? O que ele está fazendo? Ele está olhando para a imagem e ele está perguntando quais são os elementos do domínio que tem aquele valor. Beleza? Certo? Então, se eu olhar para 1 meio, quem são os elementos do domínio onde a função vale 1 meio? São os elementos do intervalo 0 e 1. Beleza? Aí ele vai fazer a mesma coisa beleza? E aí quanto vai dar isso aqui? 1 meio. Então, quem é a contra-imagem de 1 meio? É o intervalo 0 e 1, concorda?
Beleza? Quanto é a medida do intervalo 0, 1? É 1. Tá legal? Sim. Agora, depois, ele vai agora com o número elemento 1. Quem é a medida do conjunto onde a função vale 1? É 2. Tá legal? 2 mais 3 meios. Quem é a medida onde vale 3 meios? 4. Beleza? Tranquilo? Então a gente faz essa conta aí, que eu não vou fazer. Isso é, ele tá, que aqui são retângulos. Tá beleza? Certo? Bom, isso no caso de função simples. Quando a função não é simples, ele faz todas as aproximações aí parecido com o integral de rima, tá? Só que ele não precisa fazer por baixo e por cima, ele faz só por baixo. Ele faz todas as aproximações possíveis para as funções simples, de uma função por uma função simples. É como se ele estivesse calculando uma soma de rima inferior, porque a função simples são retângulos, basicamente. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, essa basicamente é a construção da integral de Lebesgue. Tá legal? Fez sentido isso? Sim. Então, a diferença fundamental da integral de Lebesgue e da integral de rima é que rima olha para o domínio e quebra o domínio em partições. Lebesgue olha para a imagem e pega cada valor da imagem e vai ver qual é o conjunto do domínio onde a função tem aquele valor. Essa é a diferença. Isso tem uma diferença conceitual importante. Posso apagar isso aqui? Sim? E aí, como no exemplo que você deu antes daquela lá de Dirichlet, a Aquela medida é como se fosse uma espécie de um peso, né? Um sistema de pesos, isso, assim. então, mas aquela é uma função simples. Sim. Aí é que tá. Certo? Então, naquela função lá, vamos botar essa função definida no intervalo 0, 1, para ela poder ficar limitada. Então, essa função 0 e 1, vocês querem botar 0 nos racionais ou nos irracionais? Pode ser nos racionais. Tá. Beleza? Tranquilo? Assim. Então, essa função é uma função simples. Por quê? Porque a imagem dessa função é só o 0 e o 1. Então, quanto é para Lebesgue a integral dessa função? É 0 vezes A medida dos irracionais, né? dos irracionais, eu vou escrever assim, mais 1 vezes a medida dos racionais. Beleza? Uhum. Agora, isso aqui é 0. Uhum. Tá? Então, esse termo que está multiplicando não importa, pode ser qualquer coisa. Entendi. Então, o que vai determinar a integral é isso aí. Por quê? Porque a ideia é de peso. Entendi. Do ponto de vista da medida, os irracionais têm muito mais peso que os racionais. Tranquilo? Uhum. Tá? Então, é assim que Lebesgue define a integral. E a motivação é essa, né? Assim, a gente precisa expandir a integral de rima. E para certos problemas teóricos, a integral de rima não fecha. Quando a gente fala, por exemplo, que aí não tem diferença na física, né? Mas matematicamente, quando a gente define aqueles espaços de Hilbert, espaços de Banach, que são definidos, que tem normas definidas como integral, aquilo tudo é integral de Lebesgue. Porque se não for, as coisas não fecham, entendeu? Beleza? Então, essa é a ideia da integral de Lebesgue. Você também consegue integrar mais coisas, né? Você consegue integrar mais coisas. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: não existe uma função que você calcula a integral de rima, dá um valor, e calcula a integral de Lebesgue e dá outro valor. O que existe são funções que não são, como é esse caso, que não são integráveis à rima, mas são integráveis a Lebesgue. Então, a integral de rima expande a integral de Lebesgue, justamente porque ela depende exclusivamente da ideia de medida. Né? Como eu olho para a ideia de medida, eu elimino essa interferência da distribuição topológica,
que no caso aí, a distribuição topológica dos racionais é irrelevante para a integral de Lebesgue, certo? Porque só importa que a medida dos racionais é zero. Fez sentido isso? Sim. Tranquilo? Então, essa é a construção da integral de Lebesgue, tá? Agora, para acabar a aula, a parte mais legal, que é a parte mais louca. Certo? Posso apagar isso aí? Pode. Pode? Então, olha só. Que é o seguinte, quando eu faço aquela generalização do conceito de medida, que é esse negócio aqui, beleza? Tranquilo? Certo? Então isso é uma extensão da ideia de medida, tá? Eu espero que essa ideia de medida ela satisfaça algumas propriedades básicas para ela poder ser chamada de uma medida, beleza? Quais são essas propriedades básicas? Bom, isso aqui, a medida tem que ser sempre maior ou igual a zero, a medida do conjunto vazio é zero, que são propriedades óbvias, assim. Mas quando você tem... Mas a propriedade principal que eu quero que essa definição de medida satisfaça é que ela tem que ser o que a gente chama de sigma aditiva, que ela tem que ser assim. Quando eu pegar uma família enumerável de conjuntos disjuntos 2 a 2, quer dizer que eles todos têm interseção vazia, o que eu espero? Que a medida da união deles seja o somatório das medidas, concorda? Isso é uma propriedade muito razoável. Beleza? Você falou, engraçado, isso me lembra de probabilidade, tem a propriedade lá que exatamente, porque coisa. isso é o fundamento da probabilidade. Beleza? Tá de boa isso? Sim. Tranquilo? Acontece que isso não é verdade. Entendeu? Se eu estender a medida assim para todo, se eu escrever isso aqui para todo A contido em R, esse negócio aqui não satisfaz essa propriedade. Eu ia usar a palavra exibir, mas não é exibir, justamente por isso. Eu consigo demonstrar que existe uma família enumerável de subconjuntos de R disjuntos 2 a 2 que não satisfaz isso aqui. Beleza? Certo? Por que eu evitei usar a palavra exibir? Porque isso é o tipo de coisa cuja existência eu só consigo mostrar indiretamente usando o axioma de escolha, aquelas coisas que algumas pessoas nem aceitam, falam, enfim. Que você não consegue exibir, mas você consegue mostrar diretamente que existe. Beleza? Então, qual é a conclusão disso? Que eu não posso, quer dizer, isso aqui, ó, eu tentei convencer vocês, não sei se eu consegui, que isso é a maneira mais razoável de estender a noção de comprimento de segmento para qualquer subconjunto da reta, que não seja um segmento. Beleza? Só que, ao fazer isso, eu não consigo respeitar essa propriedade básica de medida. Beleza? Então, eu não posso estender isso aqui para todo o subconjunto da reta. Eu tenho que restringir o número de subconjuntos para os quais essa propriedade seja válida. Tranquilo? Só que eu não tenho uma maneira, por extensão, que a gente fala, uma maneira direta de dizer que conjuntos são esses. Eu sei que eu tenho que restringir esse conjunto e esses conjuntos. Então, os conjuntos para os quais essa propriedade válida são chamados conjuntos mensuráveis da reta, ou borelianos. Entendeu?
É em homenagem às pessoas babaquitas que eu não gosto. Beleza? Mas os conjuntos mensuráveis. Então, qual é a conclusão disso? Que na reta, assim como no RN, em qualquer lugar, existem conjuntos que não são mensuráveis. Quem quer dizer conjuntos que não são mensuráveis? São conjuntos que eu não consigo simplesmente definir uma noção de medida que se comporte minimamente bem. O que é se comportar minimamente bem? Que satisfaça pelo menos essas propriedades básicas. Beleza? Tem conjuntos que vão furar isso. E se eles vão furar isso, nada, integral de Lebesgue, nada vai funcionar. Entendeu? Então esses são conjuntos chamados não mensuráveis. Então repara, conjuntos não mensuráveis, não é que a medida deles é zero, é que não existe medida. Não tem como, não existe uma maneira de definir medida deles. Beleza? Então não existe medida. Fez sentido isso? Não, mas eu gostaria de ver um conjunto desses em algum momento, mas tudo bem. Então, eu acredito em você. Então, esse conjunto não você pode demonstrar que você não consegue definir esse conjunto diretamente. Um conjunto A tal que do X pertencente a R tal que blá blá blá. Você só consegue demonstrar a existência deles indiretamente. Tem várias coisas em matemática que é assim. Eu não sabia disso. Então, aí tinha umas correntes no começo do século XX, né, quando teve essa virada da formalização matemática, que foi a axiomatização da teoria de conjuntos. E aí tem uma corrente, que eu não lembro o nome, de lógicos que não aceitam, que são demonstrações indiretas, que não aceitam essas demonstrações. Já ouviram falar nisso? São os intuicionistas? Isso. Os o quê? Intuicionistas. Isso. Mas tem várias correntes, né? Não sei Formalista, intuicionista e tem um terceiro lá. Exatamente. Formalista. Enfim. Mas o fato existem conjuntos na reta que não são mensuráveis. E como eu disse, não são mensuráveis, não é que a medida é zero, é que não existe a medida. É diferente de dizer que a medida é medida zero dos racionais. Tá? É que não existe a medida, eu não posso definir. O que quer dizer que eu não posso definir a medida? Não existe uma forma de dizer quem é a medida daquele conjunto, desses conjuntos, que ao mesmo tempo generalize o comprimento de segmentos e satisfaça essas propriedades mais básicas do número. Beleza? Bom, então existem conjuntos que não são mensuráveis. Tá? Aí voltando para fechar a aula, do paradoxo de Banach-Tarski, que eu falei no começo. O que é o paradoxo de Banach-Tarski? Que ele é enunciado dessa forma mais poética. Tá? Você falou para a Paula que a gente não está fazendo poesia, mas agora tá. Olha só, essa forma mais poética que é assim: eu posso pegar uma laranja no R3, obviamente podia ser uma laranja, é uma esfera, mas podia ser um cubo. Qual é aquele paradoxo? Eu posso pegar esse cubo, cortar numa quantidade finita de pedaços, rearranjar esses pedaços e conseguir um cubo ou uma esfera com o dobro do volume. Que não precisa ser o dobro, poderia ser um terço, ou poderia ser 10 vezes. Quer dizer, eu posso ter um volume que eu quebro, colo de novo e eu tenho um outro volume, diferente do volume inicial. Tá? E repara que esse quebrar e colar não é deformar, porque o que esse paradoxo diz que eu posso quebrar numa quantidade finita de pedaços, então não é nem soma de uma série, é soma mesmo algébrica, e eu posso mexer esses conjuntos no R3 sem esticar, mexer só tipo transladar e rodar, né? Então eu tenho aí quebra e faço assim, colo de novo e tenho um negócio com outro volume. Beleza? Então, qual é o truque que está escondido nesse paradoxo? É que quando eu quebro em conjuntos não mensuráveis, que assim como no R tem, no R3 também tem. Então, o que quer dizer um conjunto não mensurável? É que ele não tem medida. Então, no momento que eu peguei um conjunto que tinha medida 1, que no caso a medida que eu estou falando é o volume, um conjunto que tinha volume 1, e eu quebrei em conjuntos que não tem medida, eu perdi a medida. Beleza? Justamente porque não vale essa propriedade.
certo? A medida das partes não é igual à medida da união, que é essa propriedade aqui que fala isso. Então, esses conjuntos não mensurados, eles não satisfazem isso aqui. Então, quando eu quebrei, eu perdi essa informação, que o conjunto inicial tinha volume 1 ou volume qualquer. Então, quando eu colar, eu não tenho nenhuma razão para esperar que eu recupere essa informação, porque ela foi perdida no momento que eu quebrei o conjunto. Fez sentido isso? Quer dizer, se esses conjuntos fossem mensuráveis, quando eu quebrasse e colasse de novo, eu ia recuperar a medida por causa dessa propriedade aqui. Beleza? Porque a soma das medidas das partes tem que ser igual à medida do todo. Só que como as partes são não mensuráveis, elas não têm medida. Então ferrou, perdi isso aí. Então quando eu colar de novo, eu posso ter um conjunto com medida qualquer. Gente, para um físico isso é muito puxado, porque assim, aí não conserva a massa, aí eu tenho que ter uma fonte ou um sorvedouro, senão então, tem que conservar. Calma, então olha só, essa é uma reflexão importante. Porque é um pouco a diferença entre física e matemática. Porque na matemática as coisas não precisam existir. Pois é, mas então, assim, essa coisa da conservação, né? De ter corrente de matéria e conservação de massa é muito central para mim, né? Porque assim, você não pode criar nada do nada. Então estava ali, veio da onde? Né? Logo a pergunta, da onde veio para onde foi, né? Então, quebrou, sumiu um pedaço, foi para onde? Chegou meu pedaço, veio de onde? Né? Então, e vocês não têm, né? Não interessa, mas para mim, de onde veio, para onde vai. Então, eu acho que no caso da física, esse tipo de conjunto que é não mensurável não é nem objeto assim, não vai ter uma situação física, por isso que eu falei, esse exemplo não existe no mundo físico, sei lá. Nem sei, porque às vezes você quebra as coisas e depois junta de volta, né? Então, mas você nunca, eu acho que no mundo real, assim, entre muitas aspas, você nunca vai quebrar as coisas num conjunto que não seja mensurável. Porque esses conjuntos estão presos, isso nem é objeto dos conjuntos não mensuráveis. Você não vai trabalhar, a física não vai se preocupar com isso, eu acho, entendeu? Mais ou menos, essa parte toda de emaranhamento e tal, tem todas umas coisas que são fora da caixinha, entendeu? Eu já ouvi uma vez alguém falando sobre o buraco negro, essa questão da informação, sobre perda de informação. Porque aí assim, tem também isso, né? Você mantém a informação. Eu estava usando a palavra informação para provocar isso mesmo, de propósito. Então essa questão da informação também, se ela vai com velocidade, se ela vai mais rápido, pode ir mais rápido que a velocidade da luz, pode ser transportada, não pode, então tem todas essas questões que são super filosóficas, né? Então no fundo a gente está falando de questões filosóficas, entendeu? O fato é que matematicamente, com base na lógica matemática, na axiomática e teoria, você prova que existem conjuntos com essa propriedade, assim. Agora, a gente faz a pergunta, mas isso pode existir no mundo físico? Aí isso leva a outra pergunta que é mais básica, mais o que quer dizer existir no mundo físico, né? Assim, o que é existir, assim? Né? Não sei também. Acho que é isso. Assim, a questão é se até que ponto a gente descreve fisicamente o universo, essa descrição é o universo mesmo ou não, entendeu o que eu estou falando? Na física tem várias dessas questões, assim, quando começou o campo elétrico e o campo magnético, que descreve, é uma coisa física, ele existe em si. E aí agora a função de onda, ela existe em si ou ela é um artefato matemático para descrever a física? Nessa ideia do artefato matemático, toda hora tem, né? É ontológico ou epistemológico. Exato. Por acaso ou não, eu tô lendo esse texto aqui, qual é um discurso desse Wigner, que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar quinta-feira lá na disciplina de reflexões. E uma coisa que ele questiona aí é tipo assim, a matemática funciona bem demais para ser verdade na física. Gente, e aí ele coloca, mas não podia ter outra linguagem, outra coisa.
Então, mas o que eu quero dizer é, eu acho que é sobre isso que a gente está falando, quando a gente chega nessas questões, entendeu? Enfim, então é isso. Beleza. Gostei, valeu. Então, eu acho que a semana que vem a aula é mais pé no chão, que é transformação do cálculo. Mas é bom sair do chão de vez em quando. Tem que aterrissar em um certo momento. Mas dar essas decoladas é bom dar. Sair, especialmente do meu dia a dia, que é cheio de concretismo. Sim. Né? Beleza, pessoal. Até semana.